Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um conteúdo. Eu sou André Moraes, analista de investimentos, e a gente vai falar hoje sobre a configuração de um gráfico para estudo do comportamento do preço com o passar do tempo. A gente chama essa técnica de análise técnica das ações. Eu entendo que são duas as principais formas de análise. A análise fundamentalista, que no meu entendimento é mais voltada para investimentos de longo prazo, e a análise técnica, que é mais voltada para o curto prazo. Todas têm aspectos muito positivos quando bem empregadas e, é claro, aspectos negativos se forem mal empregadas. A gente vai se ater à análise técnica, que é essa análise de médio e curto prazo, onde você precisa de um gráfico para exatamente fazer os seus estudos. Existem vários gráficos que hoje são praticamente, quando cobrados, são muito baratos, mas são geralmente gratuitos, principalmente se você assinar através de uma corretora. E o mais utilizado é um gráfico de uma empresa chamada Nelogica, o Profit Chart, que tem várias versões. Geralmente ele recebe um nome diferente em cada corretora. Então, por exemplo, na Clear, ele é chamado de Clear Trader, né? Mas ele tem a mesma formatação, independente da corretora onde você estiver. Se for uma corretora voltada para o público pessoa física, vai ter o gráfico numa versão talvez diferente, com nome diferente, mas a forma de configurar vai ser sempre a mesma. Então o que nós vamos fazer é pegar um gráfico que veio do zero e configurar para que você possa, a partir daí, começar a fazer os seus estudos, salvar os seus estudos e começar a tomar decisões de curto e médio prazo a partir desse gráfico, perfeito? Então vamos começar a dar uma olhada no que é a cara dele, tá? Ele geralmente vem com a cor azul de fundo, candles, né? De cores diversas e tudo mais, e a primeira coisa que vai fazer é deixar esse gráfico um pouco mais limpo para que os nossos estudos possam ser melhor verificados. Bom, eu gosto do gráfico com fundo branco, tá? E aí uma coisa que você vai ter que aprender a partir de agora é que clicar com o botão direito no mouse em cima do que você quer alterar vai resolver 90% dos seus problemas. Então, clicando com o botão direito do mouse e depois em propriedades de gráfico, a gente vai colocar esse gráfico com fundo branco, tá? Então, a partir daí, a gente já tem uma outra cara para esse gráfico. Ainda em propriedades de gráfico, tem outras coisas interessantes. Por exemplo, eu gosto de deixar aqui no fundo do gráfico qual é o gráfico que a gente está estudando e qual é o tempo gráfico, né? Agora tem gente que não gosta, prefere que seja um gráfico limpo mesmo, né? Então você pode tirar, exibir marca d'água e aí vai sumir do fundo do gráfico qual é o ativo e também o tempo gráfico que você está observando, tá? Então vale a pena correr aqui porque tem algumas nuances e alguns ícones, né, que podem mudar a cara do gráfico e te deixar aí mais ou menos à vontade com um gráfico mais ou menos limpo, tá certo? Então, a gente já deixou o gráfico com fundo branco, com fundo mais claro, né, não branco, tá um pouco acinzentado, mas é assim que eu gosto, né? E aí a gente vai também fazer uma outra coisa que facilita muito para mim o estudo, que é exatamente clicar em cima dos candles, tá? E depois com o botão direito e vir em propriedades, no caso de Petrobras, que são os candles, né? E fazer algumas modificações, tá? Primeiro, o gráfico ele pode ser plotado em barra, pode ser plotado em linha, né? E a grande maioria dos analistas prefere plotar o gráfico em padrões de candle, tá? Então aqui não tem muito o que mudar, tá? Eu gostaria de mudar aqui a aparência, tá? Os meus candles, eu gosto que eles sejam, quando candles positivos, uma linha preta, tá? Então deixa eu colocar aqui uma linha preta. E um interior vazado, então quando é positivo, a linha do positivo é preta e o interior é branco, tá? E a linha negativa, também uma linha preta, só que com o interior também preto. Aplico e pronto, os candles já estão com a configuração que eu gosto.
Agora, um ajuste que é importante e depende muito do tamanho do seu monitor. É sempre importante você ter na sua tela um número máximo de candles para que você consiga enxergar um histórico grande na hora de traçar linhas de suporte, resistência, linhas de tendência, isso acaba sendo relevante. Então, dependendo do tamanho do monitor, cada vez que você coloca um gráfico na tela, você pode ter mais ou menos candles, né? Então, por exemplo, se eu pegar do primeiro ao último, eu tenho aqui, ó, 240 candles. Eu acho que eu posso ter até um pouco mais do que isso antes de perder qualidade de estudo, tá? Então, eu vou dar um zoom aqui e medir quantos candles eu tenho aqui na tela, tá? Vamos lá. Eu tenho 265 candles, tá? Então, eu vou vir aqui em ferramentas, depois eu vou vir aqui em configurações, vou vir aqui em gráfico e vou dizer o seguinte: cada vez que eu abrir um gráfico, eu quero que ele tenha 265 candles. Dou Enter e a partir daí, todas as vezes que eu abrir o gráfico, ele veio com esse mesmo número de candles. É claro que às vezes você quer enxergar mais de perto, aí você pode dar zoom e às vezes você quer enxergar mais de longe, você pode tirar o zoom. Então, aonde você faz isso? Aqui, tá? Então, você tem zoom out, isso aqui tira o zoom, vai deixando cada vez mais candles no gráfico e esse aqui é o zoom in. Então, quando você clica nele, ele vai trazendo o gráfico cada vez mais para perto, tá? Você faz o seu estudo, mas na hora que você digita outro código aqui, por exemplo, eu vou digitar Vale 3, tá? Vai aparecer o gráfico de Vale 3 com 265 candles, que foi exatamente a quantidade de candles que a gente setou. Deixa eu voltar para o gráfico de Petro 4, que ele está mais limpo, mais fácil da gente estudar. Perfeito. Primeiro passo dado, a gente já tem um gráfico bonito, tá? Do jeito que a gente gosta. E é claro, né? Cada um vai colocar o seu perfil, vai ter gente que vai preferir fundo preto, fundo colorido, candles de outras cores, tudo bem. Tem que ficar exatamente com a sua cara, perfeito? A partir de agora, a gente vai trabalhar com os indicadores que vão compor o seu trade system, né? É muito comum que uma estratégia completa seja apoiada em análise técnica tradicional, que são suportes, resistências, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, e também indicadores. Eu gosto de não misturar, não colocar muita coisa numa mesma tela. Então, geralmente, eu faço vários layouts, porque em cada tempo gráfico, para cada condição técnica, eu utilizo um indicador diferente. Aonde que eu mexo com isso? Aqui embaixo, perceba que aqui tem um layout, tá? Eu vou renomear isso aqui e vou escrever aqui limpo, tá? Então, é um layout onde eu não tenho nenhum indicador, tá? E vou adicionar um segundo layout, que vai ser o de médias móveis. Então, aqui eu vou pegar nesse segundo layout e vou inserir as médias móveis que eu utilizo para o gráfico diário, quando eu vou tomar alguma decisão. E se eventualmente eu estiver estudando alguma coisa para day trade, eu também uso esse layout para o gráfico de 5 minutos. Então a gente vai explicar para vocês como é que vamos inserir os indicadores, tá? Você tem uma aba específica para isso, que está aqui, ó, inserir indicador, tá? E aí você vem em mais indicadores e pode ou procurar nessa lista ou digitar aqui o que você quer, né? No caso eu quero média móvel, tá? Média móvel, tá? Aí ele vai mostrar aqui pra gente. Ele vai perguntar se você quer inserir numa nova janela ou em cima do gráfico. A gente quer inserir em cima do gráfico, tá? Eu gosto de utilizar uma média móvel de 17 períodos. Digitei aqui 17, dei um OK. E mais uma de 72 períodos. Vou digitar aqui também 72 e vou dar um OK. Pronto, as duas médias já aparecem aqui no gráfico, perfeito? Mesma coisa, clico em cima dela, botão direito e vou em propriedades de média móvel. Primeiro, eu gosto de utilizar uma média móvel exponencial, então eu vou mudar de aritmética para exponencial. A aparência dessa média móvel exponencial, já que ela é uma média móvel de 72 períodos, eu prefiro que seja laranja. Então eu venho aqui em customizar e coloco a cor laranja, tá? A espessura também gosto de deixar em 3, pronto. Eu já tenho uma média móvel que é laranja de 72 períodos em cima do meu gráfico.
Mesma coisa com a outra média. Botão direito, propriedades da média móvel, 17. Aqui está a aritmética, eu vou colocar exponencial e vou colocar uma cor que eu gosto de utilizar para a média móvel de 17 períodos, que é essa fúcsia, tá? Também vou aqui aplicar, ela já aparece no meu gráfico. Pronto. O meu segundo layout já está aqui. Bom, vamos lá, vamos para um terceiro, tá? Eu vou inserir um novo layout que eu vou chamar de reversão, tá? Então, para operações de reversão de tendência, eu gosto de utilizar um indicador chamado difusor de fluxo. Só para repetir aqui com vocês, digito difusor, ele vai aparecer aqui, clico em inserir numa nova janela, dou um OK, pronto. Eu já tenho aqui meus 3 layouts salvos, tá? É claro que você pode ter quantos layouts você quiser, é só um exemplo, não tem por que a gente gastar mais tempo fazendo mais layouts, mas você pode fazer, por exemplo, um com estocástico, com IFR, com volume, né? Com os indicadores que você usa. Se preferir fazer que nem eu, separar os layouts, ótimo. Se quiser fazer tudo junto, também não tem problema. Importante agora você vir aqui, clicar em Profit Pro e salvar tudo isso aqui, porque se tiver problema com luz, se cair luz, se fechar sem querer, você não perde tudo que você fez, perfeito? Então agora a gente já tem o gráfico com os indicadores pronto aí para você começar a pensar nos estudos. Eu vou fechar isso aqui para mostrar para vocês, tá? Algumas ferramentas que eu utilizo. Então você pode deixar só o gráfico na sua tela, ou você pode também, para facilitar os seus estudos, colocar isso aqui, ó, que está atrás do meu mouse, que é uma grade de cotações, tá? Clicando aqui, vai aparecer uma grade de cotações. Eu vou até tirar esse gráfico um pouco para cá e deixar isso aqui em destaque, tá? Essa grade de cotações, ela te oferece uma série de detalhes de um ativo, tá? Então, primeiro, quais são os ativos que você acompanha, a variação dele no dia, o mercado está aberto, então você está vendo que ele está piscando e mudando as cotações e tudo mais, tá? Você tem também a cotação do gráfico, claro, né? Quanto que o ativo vale, o número de negócios, volume, enfim, você tem uma série de informações que são relevantes, quanto que variou em 6 meses, 12 meses e tudo mais, e que você pode acompanhar. Eu não gosto de acompanhar muita coisa, e aí eu vou clicar com o botão direito em propriedades da grade de cotação. Eu não gosto de observar muita coisa além da cotação, tá? E também da variação que aquele ativo teve no dia, tá? Então eu não preciso de nada disso, tá? O ativo e a notícia é fixo, a variação eu também quero saber, número de negócios não me interessa, o volume não me interessa, quanto variou em 12 meses não interessa, nem 6 meses, nem 3 meses e nem o gráfico, tá? Então tudo isso eu posso tirar para deixar na tela só o que me interessa, que é exatamente qual é o ativo e qual é a variação dele naquele determinado dia, tá bom? Isso aqui pode ficar aberto, mas atrapalha a visualização do gráfico, então eu prefiro deixar isso aqui pequenininho, tá? E antes de fazer isso, deixa eu chegar ele para o canto, tá? Coloco isso aqui no cantinho, aqui embaixo. Fecho aqui e aí eu divido a minha tela com gráfico, uma grade de cotações e, para quem gosta, tá? Pode colocar aqui também um livro de ofertas, tá? Então, você vem aqui em ferramentas e depois livro de ofertas. Você tem aqui, né, no caso, em Petrobras, que é o gráfico que a gente está olhando, as melhores ofertas de compra e de venda, né? Então, a gente percebe que a melhor oferta de compra é 31,71 e melhor oferta de venda 31,72. Quem gosta de observar isso aqui pode deixar também esse livro de ofertas aberto aqui na tela, perfeito? Para ficar até mais limpa nosso estudo e a gente poder mostrar um pouco mais do gráfico, eu vou tirar isso aqui, mas você pode montar essa tela do jeito que você quiser. E o mais interessante, você pode salvar vários modelos de tela. Então, André, quando eu estou operando, eu gosto de ver o book de ofertas, mas quando eu estou estudando, eu não quero ver o book de ofertas. Perfeito. Então, você vem aqui em Desktop e salva Desktop.
desktop e salva desktop como. Então esse desktop eu vou chamar de modelo para tradear, o modelo trade, tá ok? E aí você dá ok, ele vai salvar este modelo aqui para quando você estiver querendo tradear, né? Então eu vou fechar aqui e vou salvar outro desktop. Salva desktop como, vou chamar isso aqui de modelo estudo. Quando eu estou estudando à noite, eu não preciso ver o livro de ofertas. Então eu vou salvar aqui modelo estudo. Então quando eu venho em desktop e clico em modelo trade, ele abre exatamente esse modelo. Quando eu venho aqui em desktop e salvo modelo estudo, ele vai abrir exatamente o modelo que eu utilizo para estudo. Mais uma vez, mais um passo dado, venho aqui em salvar para não perder se tiver qualquer tipo de problema. A partir daí, pessoal, a gente já falou de zoom, já falamos do gráfico, da formatação, dos indicadores. Eu quero falar para vocês sobre o que temos nessas barras aqui e como que isso vai ajudar a gente nos nossos estudos. Então, por exemplo, eu gosto de fazer uma coisa que é marcar todos os topos históricos dos papéis, porque eu entendo que esses pontos são pontos de resistência. Utilizo para isso essa ferramenta, que se chama de resistência, que apesar do nome, pode ser traçada tanto no fundo quanto no topo, né? Geralmente, quando é traçada no fundo, a gente chama de suporte, mas é o nome que recebe essa ferramenta. Então, eu gosto de vir aqui, clicar e marcar o topo histórico de cada um dos papéis. No caso de Petrobras, está até fácil de ver. Ela fez o topo histórico alguns pregões, já que esse aqui é um gráfico diário, tá? Então eu posso vir aqui e o que é mais interessante, né? Clicando com o botão direito, você pode abrir aquela tela onde você vai mexer em propriedades e enquanto essa linha ela está selecionada, aparece aqui para a gente para mudar de cor. Eu gosto sempre que a minha linha, tá? De topo histórico seja vermelha e, por exemplo, pontilhada. Sempre que tem uma linha pontilhada vermelha, eu sei que é o topo histórico de um papel, tá? Bom, essa ferramenta, portanto, é uma ferramenta que você vai usar bastante para traçar suporte e resistência, principalmente para quem gosta de análise técnica tradicional. Essa segunda, que é uma linha que recebe o nome aqui na ferramenta de linha, justamente é para que você possa traçar suporte, linhas de tendência de alto ou de baixo, tá? Então, mesma coisa, enquanto ela está selecionada, você pode vir aqui, mudar de cor, se desejar, mudar de traçado, tá? Mudar de espessura e a partir daí, enfim, está traçado. É importante a gente falar de mais um aspecto, que é o seguinte: muita gente gosta de operar rompimentos de linha de tendência ou, por exemplo, rompimentos de resistência. Se você clicar com o botão direito, você tem a possibilidade de colocar um alarme de rompimento, tá? Então, ó, já coloquei alarme de rompimento nessas duas linhas. Perceba o seguinte: quando o preço encostar no valor dessa linha ou dessa aqui, vai abrir um pop-up aqui embaixo e vai fazer um alarme sonoro te avisando que aquele ativo que você estuda está num ponto gráfico importante. E você pode aqui, ó, neste ícone, tá, gerenciar os seus alarmes. Por exemplo, a gente acabou de colocar em Petrobras, tá, 2 alarmes, um numa linha e outra numa resistência, que foi o que a gente acabou de fazer. Então você consegue ver exatamente o que você tem programado para disparar. E é claro, se quiser cancelar o alarme, você pode também fazer isso por aqui, perfeito? Bom, depois a gente tem projeção e retração de Fibonacci, tá? Então essas linhas também customizáveis, tá? Clicou com o botão direito, vai em propriedade, você pode customizar tanto projeção quanto retração de Fibonacci, as duas estão aqui. Tem a figura de um retângulo, que eu gosto para marcar as consolidações, tá? Essa aqui eu não uso muito, que é a linha de canal, e essa aqui é uma ferramenta que eu gosto bastante. Quando eu decido, né, um ponto onde comprar ou vender determinado papel, eu gosto de verificar quais são os alvos prováveis que eu tenho que ter naquela operação para que eu possa entender aquela operação como muito boa. Então, essa ferramenta me ajuda bastante. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui de um ativo que neste momento eu enxergo como um ativo relevante, que é, por exemplo, Rail 3, tá? Ela está vivendo um momento em que está lá em cima e tudo mais e tal. Eu gosto de tomar algumas decisões, tá? De onde comprar ou de vender, observando principalmente o gráfico de 60 minutos.
Então eu coloco neste tempo gráfico, dou um pouco de zoom e faço a minha marcação. Bom, eu quero comprar o rompimento dessa lateralização. Então eu vou comprar aqui em cima, clico no botão, ele marca esse ponto e, por exemplo, vou colocar meu stop abaixo da consolidação. Ele projeta para cima qual que tem que ser a minha saída parcial dessa operação para que ela valha a pena e também a minha saída final dessa operação para que ela valha a pena. Perfeito? Ótimo! Bom, próxima ferramenta e última importante que eu utilizo aqui, voltando até para o gráfico de Petrobras, tá? É exatamente essa aqui, tá? Que é o segmento de reta. Por que eu gosto tanto dessa ferramenta? Porque eu utilizo essa ferramenta para marcar topos e fundos, tá? Então, olha, se eu quero marcar topos e fundos de Petrobras para saber se ela tem tendência de alta ou de baixa, eu faço exatamente isso aqui. Clico na tecla Ctrl para que eu possa traçar mais de uma linha ao mesmo tempo. E aí eu vou traçando as minhas linhas, definindo se eu tenho topos e fundos ascendentes ou topos e fundos descendentes para aquele ativo, tá bom? Aqui nessa grade tem mais algumas ferramentas e com o tempo você vai descobrindo cada uma, mas essas são as mais importantes, a que a gente mais usa para a tomada de decisão. Perfeito? Agora mais uns pontos importantes para o nosso estudo. Como é que eu faço para sair do gráfico de Petrobras e olhar, por exemplo, outro ativo, Vale, por exemplo, tá? Você pode procurar o ativo na sua grade de cotações ou, para dar mais agilidade, digitar o código do ativo aqui na tela, tá? Então eu digitando o código de Vale, ele vai até me dar várias possibilidades com o início desse código, né? Então a primeira é exatamente o código de Vale 3. Você pode dar Enter ou clicar duas vezes em cima desse código, ele vai abrir exatamente o código e o gráfico de Vale 3, tá? Então, para mudar, digito, vou colocar Cirela, por exemplo. Cirela, CIRE3, que é o código, e dá Enter, perfeito? Aí você vai ter o ativo na tela. Outra coisa, é muito comum que quem faça swing trade comece estudando apenas o gráfico diário, mas depois de um tempo você vai ganhando cancha, você vai percebendo que é importante para a tomada de decisão trabalhar com outros tempos gráficos. Como é que você muda tempo gráfico? Você pode fazer isso aqui diretamente na tela, tá? Então aqui você vê o gráfico de um dia, de 60 minutos, vários gráficos intraday de vários minutos, gráfico semanal, mensal, anual, gráfico de Renko e tem até mais períodos. Ou você pode fazer isso digitando diretamente na tela, o que te dá muito mais agilidade. Então, se você digita um S e dá Enter, ele muda o gráfico para um gráfico semanal. Se você coloca A para um gráfico anual, mensal é um M, e gráficos intraday você digita o tempo que você quer ver para cada candle. Por exemplo, um gráfico de 60 minutos, você digita 60, por exemplo, e dá Enter, tá? Então, dessa forma, você vai ter aí a mudança de tempo gráfico e também a mudança dos ativos na tela. Ótimo, tá? Agora, um detalhe que vai te dar muita agilidade na hora de estudar, tá? Primeiro, você vai ter um trabalho de montar quais são os ativos que vão compor aqui, ó, essa grade de cotações. E eu sei que é uma dificuldade no início, né? Você definir quais são os ativos que você vai estudar, enfim. Isso precisa vir de algum lugar onde você consiga estudar sempre ativos que têm uma boa liquidez. Para mim tem que ter pelo menos aí 5 milhões de negociação por dia, ou que faça, por exemplo, parte de um índice, tá? Então você pode, por exemplo, criar uma grade a partir de uma lista, tá? Que pode ser BDR, como está aqui, ou pode ser, por exemplo, todos os ativos que compõem o Ibovespa, ou todos os ativos que compõem o IBXX, tá? Enfim, eu acho que esse aqui está de bom tamanho. Você seleciona, enquanto você não ganha ainda cancha para saber quais são os ativos que têm mais ou menos liquidez, seleciona e ele vai criar uma grade, tá certo? Aonde você vai ter à sua disposição todos os ativos que comprou aquele índice. Se quiser, pode ser também todos os ativos que compõem o Ibovespa, enfim. Você pode separar esses ativos em ordem alfabética, clicando aqui em ativo, tá?
E a partir daí, claro, cada vez que você for estudar, você vai estudar 100 ativos, o que parece, no primeiro momento, ser algo muito difícil, mas depois você percebe que é algo que com o tempo é natural. Você vai fazer isso, inclusive, em alguns minutos, tá? Você vai ganhando experiência, cada vez vai ficando mais rápido, né? E uma forma de agilizar esse estudo é exatamente, ao invés de ter que digitar cada código desse na tela, é você clicar no gráfico e a partir daí clicar no ativo que você quer olhar. Então, digamos que o primeiro ativo que a gente vai estudar é Ambev. Quando eu clico 2 vezes em cima dele, abre o gráfico diário de Ambev. Se eu não acho nada interessante para esse ativo, eu vou para o próximo gráfico, que é o de Alpargatas, ALPA 4. Clico 2 vezes e aí ele já vai abrir o gráfico de Alpargatas para a gente e assim sucessivamente. Você roda o mouse, clica no ativo, roda o mouse, clica no ativo e vai fazendo isso e vai fazendo o seu estudo a partir dessa grade de cotações, o que eventualmente vai te dar bastante agilidade. Mais um detalhe interessante, se tem algum ativo que você gosta e por acaso não está na sua lista, você pode com o botão direito clicar aqui em inserir ativo, tá? Aí você vai colocar, por exemplo, no meu caso eu vou colocar aqui BOVA11, tá? Que é uma ETF que não está nessa lista e a partir daí você coloca ela e ela vai aparecer aqui na sua grade de cotações, vai ser mais um ativo que você vai estudar. André, tem um ativo que veio, mas eu não gosto de operar, por exemplo, Cogna, tá? Você pode clicar em cima dela e excluir esse ativo dos seus estudos, você não vai ter que mais estudar esse ativo, tá? Uma coisa importante, eu gosto, por exemplo, de colocar um gráfico na tela, né? Deixa eu pegar aqui a Ambev, né? E a partir daí fazer os meus estudos. Começo pelo gráfico mensal, traço lá topo histórico, como eu já falei para vocês, essas linhas azuis são pontos importantes, linha de tendência de alta ou de baixa, enfim, tá lá um monte de coisa traçada e a partir daí o que você faz? Salva a hora que você termina seu estudo, coloca os seus alarmes se achar que é necessário e esses estudos vão ficar salvos aí ad eterno, até você apagar e, portanto, isso te ajuda, é uma mão na roda, porque se você estuda uma vez por semana, você não vai lembrar de todos os pontos gráficos importantes, né? Se isso estiver salvo no teu gráfico, vai ser muito mais fácil, né? Você estudar e chegar, né? A fazer as suas considerações do que comprar, do que vender, do que ficar de fora. Perfeito? E por fim, pessoal, esse gráfico te permite, claro, te permite uma série de coisas. A gente está fazendo um vídeo bem básico, enfim, que na verdade é quase tudo que eu uso. Ele te permite outras coisas que, eventualmente, se você quiser usar, tudo bem. Mas uma coisa que é relevante é que você pode rotear, ou seja, fazer suas operações a partir dele, tá? Então ele tem essa aba negociação, tá? Que você pode tanto utilizar para fazer as suas operações no modelo real, tá? Então você linka isso com a tua corretora, né? Esse processo é importante que você resolva como é que vai fazer diretamente com a sua corretora e a partir daí você pode enviar suas ordens de compra e venda através desse gráfico e para quem está começando e gosta, por exemplo, de operações mais curtas, que precisa simular antes de fazer operações reais, você tem um módulo aqui também de simulação, onde você trada como se estivesse no mercado real, só que, claro, sem valer. Se ganhar, você não ganhou, se perder, você não perdeu, tá? Eu vou deixar nesse módulo para explicar como fazer essas operações, perfeito? Eu vou colocar aqui no modelo aqui, por exemplo, em Vale 3, tá? E aí eu vou colocar aqui um gráfico de 5 minutos, tá? Então, digamos que Vale 3 está subindo, tá? Então eu decido que, poxa, chegou a hora, acho que Vale 3 vai bombar, vai subir, então eu quero comprar Vale 3, tá? Você pode, clicando nas teclas Shift e Alt do teclado, comprar ou vender Vale 3, perfeito? Então, ó, quando eu clico em Shift, ele abre para mim uma boleta de compra, tá vendo lá, ó? Compra de 100 papéis a R$ 64,22, tá? Isso aqui fica mexendo porque eu estou mexendo no mouse. Se eu clico com o botão esquerdo no mouse, ele vai fixar isso. A partir daí, se Vale bater em 64,22, eu vou comprar a Vale 3. Digamos que eu queira fazer uma operação de venda em Vale. Não, Vale vai cair, ela já subiu demais, então eu vou colocar uma venda. Eu clico lá em Alt e aí eu fico mexendo com o mouse até o ponto que eu quero. Digamos que eu quero vender a 64,14.
Quando eu clico com o botão esquerdo do mouse, ele fixa isso e a partir daí, se a Vale cair a 64,14, a gente pode iniciar uma operação de venda. Agora, quando a gente vai comprar ou vender um ativo, é muito comum que, além do ponto de entrada, você tenha também definido, porque uma boa estratégia tem isso, um ponto de stop, pontos de saída parcial, às vezes, tá? E pontos de saída final. Então, eu quero ensinar vocês como é que a gente vai definir isso para alguns ativos, né? Porque dependendo do valor, alguns parâmetros vão mudar, tá? Bom, primeiro, a gente vai abrir aqui neste ícone, tá? O que a gente chama de boleta, tá? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai clicar em mais porque a gente quer personalizar uma estratégia. Então aqui a gente vem aqui nessa roldana, tá? Vamos salvar essa estratégia, vamos dar o nome de Vale para ela, tá? Vamos fazer essa estratégia com ticks, tá? Que significa centavos, no caso de Vale, é a menor variação do papel. Então, eu vou falar aqui, bom, para o meu estilo de operação, eu tenho um tamanho de stop médio em Vale de 0,5%, tá? Então, quando eu perco uma operação, geralmente eu tenho um tamanho de stop de 30 centavos, que é aproximadamente 0,5% do valor de Vale. E o meu ganho, eu quero que seja 2 vezes o tamanho do meu risco. Então, eu vou ter um ganho 2 vezes o tamanho do risco, tá? A distância entre disparo e execução da ordem eu vou deixar aqui com 10, vou salvar isso, tá? Salvei e vou dar um OK, tudo bem? Já vem aqui, ó, estratégia, Vale. Então eu consigo, a partir de agora, quando eu colocar uma compra em Vale, tá bom? Digamos que eu queira comprar a 64,25. Automaticamente você já tem, caso seja comprado Vale, um ponto de stop a 30 centavos do preço de compra e um ponto de alvo a 60 centavos do preço de compra. Perceba que essa linha está pontilhada. A hora que essa ordem for executada, ela vai ficar uma linha desse jeito que está aqui, uma linha cheia. Por quê? Porque enquanto está pontilhada, está querendo te dizer que essa ordem só vai ser executada se essa tiver sido. Se o preço chegar aqui antes de você comprar, não vai acontecer nada, ele não vai fazer nada. A partir do momento que você compra o ativo, então eu vou forçar aqui a compra em Vale. Digamos que a gente, pronto, né? Essa linha já não é mais pontilhada, ela já virou uma ordem. Quer dizer, você comprou agora 30 centavos abaixo e 60 centavos acima, se o preço chegar, vai ser executado e você vai sair da operação automaticamente, tá? André, eu acho 30 centavos muito grande. Não tem problema, você pode fazer com o tamanho que você quiser. E outra coisa, você pode, a partir do momento que você entrou na operação, arrastar essa ordem, tá? Eu posso vir aqui e falar, não, eu não quero correr 30 centavos de risco, eu vou colocar meu stop a 64,06. Pronto, mudou, soltou o botão do mouse, o botão esquerdo, ele vai mudar o stop para esse ponto. Mesma coisa do alvo. André, tá o alvo muito grande, acho que a Vale não vai chegar lá. Beleza, então coloca aqui a saída de Vale em 64,25. Perceba, se essa ordem de baixo for executada, a de cima é cancelada e se a de cima for executada, como provavelmente vai ser agora, a de baixo é cancelada, tá? Então você fica protegido, você pode comprar e a partir daí, pronto, né? Então eu comprei num preço, saí 3 centavos acima, ele cancelou o stop da operação. Tudo isso automaticamente, ou seja, com um clique você consegue se programar inteiro para a operação. Aliás, eu gosto também de colocar saída parcial, você pode colocar mais de uma saída, enfim, essa é uma ferramenta bem completa para quem faz operações de curto prazo, é muito interessante. Por quê? Porque com um clique você monta e desmonta toda uma operação, ou seja, você ganha agilidade. Perfeito? Mais uma coisa importante, tá? Sei que muita gente vai operar um único ativo, mas eu, particularmente, gosto de operar ações, tá? Então, você pode deixar as principais ações que você segue aqui nesse campo, tá? Então, você clica em mais e, por exemplo, eu gosto de olhar Petro e Vale, tá? Então, eu digito Petrobras, ela vai abrir uma segunda tela, tá? Mas eu gosto de olhar também BBAS3, clico, digito o código, vai abrir mais uma aqui. Gosto de olhar, e aí só para encerrar, por exemplo, GG
BR4, clico, vai aparecer aqui. Então agora a gente tem 4 ativos aqui. E André, como é que eu faço para sair de GGBR e ir para Vale? É simples, é só clicar em cima de Vale, ele vai dar essa opção para a gente, perfeito? Salva tudo e a partir daí você tem a sua configuração já feita, inclusive com a possibilidade de operar exatamente pelo gráfico, perfeito? Gostou das explicações? Bom, entender aí do teu gráfico de análise técnica é o primeiro passo para você ir bem no mercado. Segundo passo é aprender com quem tem experiência. Pois bem, a gente vai te oferecer a partir de agora 7 dias para você nos acompanhar no Trade ao Vivo, que é nossa plataforma de ensino, inclusive com salas durante o pregão. Então entra lá, confere, veja o que a gente faz e se gostar, você pode até depois dos 7 dias assinar alguns dos nossos planos. A gente tem lá muito conteúdo que é dado ao vivo à noite, muito conteúdo gravado sobre vários temas do mercado e salas durante o pregão com analistas e especialistas que estão lá prontos para tirar a sua dúvida. Inclusive uma sala específica onde tem uma pessoa que passa a manhã inteira só tirando dúvidas sobre as configurações dessa plataforma, beleza? Então aqui em algum lugar vai ter um botão, é só clicar ali e você acaba de ganhar esse passe de 7 dias grátis para curtir o Trade ao Vivo. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo, deixo para você um abraço e até nosso próximo vídeo.